Fala aí, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 8h27. Demorei um pouquinho a entrar porque estava colocando o moleque para dormir. Hoje, 16 de setembro, saiu o voto da ministra Rosa Weber. Filtro em homenagem a Nídia. Bem, o filtro aqui, se enxerga enfermeiro, é em homenagem a Nídia Santiago, que é o nascimento do filho dela hoje. O Isaac, hoje não, ontem, nasceu o Isaac, cheio de saúde. Então, esse filtro é em homenagem a Nídia Santiago. Eu vou analisar aqui a decisão da Rosa, que aparentemente, eu pensei, não valeu de nada. 7-4 no final que ficou. Ela agora está como presidente do STF. É um voto que não valeu de nada para cautelar. Pensando assim, a gente pode até entender que não valeu de nada para cautelar, lógico, porque perdeu. A maioria foi a favor para manter a cautelar. E eu quero falar algumas coisas com vocês. Eu separei o papel que eu queria falar. Acabou que eu perdi o papel. Eu vou anotar algumas coisas aqui para eu ir me lembrando. Bem, então a decisão final ficou em 7-4. A decisão final ficou em 7-4. O que isso representa para o piso? Tecnicamente falando, a suspensão do piso até a decisão final. Tecnicamente falando, está suspenso até a decisão final. Mas, na verdade, na prática, tecnicamente falando, não quer dizer muita coisa. Tá? Não quer dizer muita coisa. Não se está avaliando se é constitucional ou não, e sim o possível estrago que o piso poderia fazer na ordem econômica. Então, falando diretamente sobre isso, tá? Falando diretamente sobre isso, o ministro ontem, Gilmar Mendes, como eu falei ontem na live, ele fez um voto duro que gera um pouco de ansiedade para a decisão final pelo colegiado. Por quê? Como eu falei ontem, ele fala de situações que vários profissionais do direito falam que não é função do STF fazer, que é essa análise, esse impacto econômico, que seria do Congresso. Porém, ele coloca certas situações que a princípio eu falei que foram ruins para nós, nossa classe. Porém, depois, eu analisando a decisão do Gilmar Mendes ontem, eu entendi que ali existe um meio para se entender o que precisa ser feito. Eu quero só pensar aqui, quero só achar aqui uma postagem do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco ontem, ele falou o seguinte, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está como presidente. A posição do STF não sepulta o piso nacional da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava. Diante da decisão colegiada do STF, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. Aqui, o Rodrigo Pacheco, ele já vai diretamente na fundamentação do Gilmar Mendes. Ele postou isso aqui 14 horas atrás. Então, foi mais ou menos 8 horas da noite que ele postou isso. E o voto do Gilmar foi mais de tarde. Isso aqui é sobre o voto do Gilmar especificamente. Isso aqui é sobre o voto do Gilmar. Porque o Gilmar ele deixa claro pontos divergentes que necessitam do Congresso
para alinhar. Necessitam do Congresso para alinhar. Quem assistiu a palestra que eu dei ontem em live, 19 horas, depois eu vou baixar a palestra e vou colocar no meu YouTube. Eu falo especificamente sobre essa questão política que envolveu o piso e está envolvendo ainda. Não se iludam, porque essa questão toda não é somente sobre o piso. Não é somente sobre o piso. Os hospitais particulares, filantrópicos, eles estão aproveitando o piso para brigar por coisa particular deles. Ponto. Ele continua. Chamarei uma reunião de líderes imediatamente e até segunda-feira. Ele dá um prazo que até segunda-feira, dia 19, apresentaremos as soluções possíveis. Se preciso for, faremos sessão deliberativa específica para tratar do tema mesmo em período eleitoral. O assunto continua a ser prioritário e compromisso do Congresso com os profissionais de enfermagem. Gente, isso aqui é política. Nada mais, nada menos que política. Estão usando essa questão toda para quê? Chamar a atenção para si, para então angariar votos para ele. Para eles, né? Na verdade, para os partidos, para o grupo político, né? Eu não sei se o Pacheco está se candidato agora ou ele vai continuar mais 4 anos, porque o Senado são 8 anos, 4-4. Um 4-4 se renova um grupo. Não sei se o Pacheco ainda ele vai sair agora ou não. Mas o que eu quero falar é isso. Sobre a do Gilmar. Hoje a Rosa Weber, ela fez uma decisão, como eu falei, que seria ruim, né? Porque não adianta de nada, né? E ela, num ponto, vou colocar daqui a pouco no canal do Telegram, tá? Eu não sei, o pessoal está muito desanimado, eu também estou desanimado, mas o pessoal está desacreditado. Uma coisa é você estar desanimado, outra coisa é você não acreditar mais. Não desacreditem. Pode desanimar, mas não desacreditem. Lembra quando eu falei, quem é antigo aqui, que eu falei, olha, o pior ainda vai vir, o mais difícil ainda vai acontecer, que vai ser no judiciário. Lá a guerra vai ser outra. Eu tinha falado isso aqui um tempo atrás. Não sei quem estava aqui se lembra disso. Então, um ponto que o Barroso falou na decisão dele sobre o impacto sobre os hospitais particulares, ele falou sobre, deixa eu ver se eu pego aqui, ele falou sobre leitos hospitalares que iriam fechar. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a decisão do Barroso. Então ele vem falando sobre vários pontos, e um deles foi isso, sobre o impacto nos hospitais particulares e filantrópicos. Bem, algo que nós temos que ver. Olha só. Aí o Gilmar Mendes foi no mesma linha do Barroso, até me assusta isso, o Gilmar indo na mesma linha do Barroso. Todo mundo sabe que eles não se batem. E mesmo os fundamentos dele. Riscos administrativos e sociais decorrentes dos impactos da legislação impugnada. Eu queria falar especificamente disso aqui do voto da Rosa Weber. Há a considerar, por fim, a alegação da inconstitucionalidade fundada na transgressão aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso Barroso fala lá na decisão, tá? Pelos órgãos legislativos da União, dos deveres de justificação e da análise do impacto econômico. Aqui vem, enfatiza a entidade autora, quer dizer, a confederação, não terem sido considerados pelo legislador federal os riscos de danos e os efeitos negativos quanto à solvabilidade dos estados e dos municípios, a empregabilidade no setor hospitaleiro e as possíveis demissões em massa, e o risco de fechamento de hospitais e redução do quadro de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e aqui eu acrescento /auxiliar de enfermagem. Então, nessa linha, o Barroso aceitou com essa fundamentação do autor, o autor que escreveu isso na inicial, e o Barroso foi e aceitou. Agora,
renovando a mais respeitosa. Aí, a Rosa faz uma desculpa aqui para o Barroso. Ela diverge da metodologia utilizada para fundamentar a sua decisão. Agora ela vem, olha só, isso que é importante. É que a constatação quanto aos riscos colaterais e efeitos negativos apontados na decisão em apreço se apoia integralmente em substrato fático e teórico extraído de dados informativos produzidos somente pelo autor. O que ele está falando aqui? Essa análise de impacto, risco colateral e efeito negativo só foi analisada no que o autor falou. Então ela está falando assim, olha Barroso, a sua decisão está errada porque esses dados que você está analisando foram dados exclusivos do que o autor trouxe. Não teve nenhum estudo. Ela fala do réu com o autor, do autor com o Congresso em si, para demonstrar que seria impacto realmente. E isso é importante. Porque é isso aqui que tem que ser batido. Tá? Porque isso foi feito um estudo pelo Congresso. E ela fala, ao meu juízo, no entendimento dela, a pesquisa realizada pelo Congresso Nacional para avaliar os impactos da medida não deve ser simplesmente esquecida, ultrapassada, pela avaliação dos riscos produzida pela entidade associativa requerente. Quer dizer, o estudo que foi realizado pelo Congresso tem que jogar fora, não serve mais. Somente esses dados que foram apresentados pelo autor, sem nenhuma prova, como eu venho batendo na tecla, medida cautelar, medida liminar, ela deve ser muito bem provada. Não foi provada, só foi alegado. Tarefa, insista-se unilateralmente, quer dizer, somente por uma parte, especialmente em análise compatível com o juízo sumária cognição. Ela está falando aqui o que eu venho falando sempre, desde que veio a cautelar do Barroso. Decidiram uma cautelar sem prova do efeito colateral. Decidiram uma cautelar sem prova do efeito da cautelar. Isso é grave. Isso é muito grave. Com efeito, o exame dos elementos documentais constantes nos autos permite constatar que é o Congresso Nacional responsável legítimo pela elaboração de leis, ao apreciar o projeto de lei em questão, confeccionou em conformidade com as disposições constitucionais estudo técnico de viabilidade econômico-financeira da instituição do piso salarial. Ela está falando o seguinte: o Congresso Nacional realizou um estudo prévio antes de aprovar a lei. Olha, senhor ministro Barroso, me desculpa discordar do senhor, isso ela falando, né? Em outras palavras. Mas o estudo aconteceu, a sua decisão foi só baseada em uma alegação da parte autora, que lógico, vai alegar tudo possível para suspender a lei, e todo mundo foi junto. Um único ministro, e isso nós temos que entender a importância disso, o único ministro que acompanhou o voto do relator, o único ministro que acompanhou o voto do relator e deu voto, fundamentou a sua decisão, foi o Gilmar Mendes. O único. E o que a gente pode esperar disso? Duas coisas. Que Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux realmente analisaram todo o processo, todos os autos do processo, e entenderam que realmente deveria suspender o piso nacional da enfermagem por supostamente causar efeito
efeito. Esses 5 podem ter feito isso. Porém, no entanto, Ricardo Lewandowski já na sexta-feira tinha dado a decisão. Alexandre de Moraes, se eu não me engano, no sábado deu a decisão. Em 48 horas eles deram a decisão. Vocês acham que eles leram? Respondam para mim aqui. Vocês acham que eles leram tudo? Analisaram tudo? Não sei se vocês gostam, mas eu tomo café frio também. Frio sem açúcar. Eles deram uma decisão em menos de 24 horas. Eles deram uma decisão em menos de 24 horas. Eu queria aqui pegar a decisão do deixa eu ver se é essa. Achei. A do Gilmar Mendes. A do Gilmar Mendes tem 24 páginas. Café frio, Bruno, já desistiu da vida já há muito tempo. Café é bom de qualquer forma. Café é bom de qualquer forma. Agora, analisem comigo, ó. Ele deu um voto de 24 páginas. Vamos supor aqui que, ó, o relatório tem 4. Quatro páginas de relatório. De 24 páginas, então tem 20 páginas de pura fundamentação do voto dele. Então, ele parou para analisar e deu o voto dele. Independentemente... Não. Independentemente se ele está certo ou não, ele leu. E ontem, quem assistiu, eu fiz análise aqui ontem, e o importante da análise do Gilmar, que ele fala da inconstitucionalidade da lei, ele pega no preço que, se começou no Congresso, não tem constitucionalidade. Então, para ele já mata disso, fundamenta muito bem. Como eu falei ontem, falei agora de manhã, o voto do Gilmar é para se pegar e consertar a lei. O voto do Gilmar é para se pegar e consertar a lei. Eu não vejo o voto do Gilmar como algo ruim. Em primeira análise eu falei, merda. Em segunda análise eu falei, opa, pera lá, vamos analisar melhor. Ele está dando o caminho. Olha, não é assim que tem que ser. Porém, se a lei tiver isso aqui, vai dar para aprovar. Tá? Vai dar para aprovar. Eu vou recuperar a live de ontem e vou postar lá no YouTube. Essa do Gilmar, eu gostei por esse sentido, tá? Por esse sentido, lógico, né? Só poderia ser por esse sentido. Não pelo voto em si. E o voto de Gilmar foi o voto que deu a certeza que realmente estaria suspenso, né? Acabou a esperança no voto do Gilmar. E é por isso que eu falei, no começo eu falei, que merda. Apesar de esperar, né? Tava 5-3, era mais fácil suspender do que não. Analisando o voto dele, e foi o único que foi com fundamentação, né? Foi muito bem fundamentado. Agora a gente pega o voto do Nunes Marques, pega o voto do Edson Fachin e o voto divergente do André Mendonça, todos eles com fundamentações parecidas.
A Rosa, eu sempre falei isso durante a votação, era uma incógnita. Eu pensei que o Gilmar Mendes fosse votar contra a cautelar. Foi uma surpresa. Mas ele fundamentou bem. Pode falar o que for do Gilmar, mas ele fundamentou bem, tá? Ele fundamentou bem. O Luiz Fux, que eu já entendia que ele ia manter a cautelar. Voltando aqui para a Rosa. Ela fala aqui, ela fala muito bem, né? Da margem que o legislador pode transitar. O que é isso? Nós temos na nossa Constituição deveres e proibições dos poderes. E ela fala que o legislador tem o poder, tem a faculdade, o direito de inovar no ordenamento. O que é isso? Criar normas. Criar normas. A Lê Lírio, 23, fundamentou bem por quê? Eu falei ontem sobre a fundamentação dele. Tá? Eu falei ontem. E que primeiro eu falei que foi uma merda. Mas depois foi algo positivo para nós, para abrir os olhos, para saber o que tem que fazer para mudar isso. Tanto que o Barroso, novamente à noite, ele mandou. Tá? O que você achou do voto da Carmen Lúcia é o que eu estou analisando hoje. Tá? É o que eu estou analisando hoje, é o voto da Carmen Lúcia. Eu achei excelente. Excelente. E assim, não é para me gabar de nada. Mas quem me acompanha aqui desde a cautelar do Barroso sabe que eu falei a mesma coisa que a Carmen Lúcia está falando. E olha que desde o início eu falei, gente, quem aí está falando que é constitucional, que é inconstitucional, parem de ouvir essas pessoas. Direito constitucional, análise da constitucionalidade é muito difícil. É muito difícil. Não é simples, não. É muito difícil. Então, as pessoas falam assim, Bruno, é constitucional ou não? Não sei, vamos analisar. Meu lado de enfermeiro fala, é constitucional sim, tem que mandar ver. Tá? Então, todo cuidado com essas falácias que a gente vê por aí. Canal Telegram, o link da minha bio, tem um botãozinho lá que você aperta e você cai lá. Ontem eu fiz a primeira live no canal Telegram, foi bem legal. Nos fundamentos, o que você conclui sobre a rede privada em relação ao valor do piso? Eu vou tentar salvar a live de ontem no arquivo do Instagram, que eu falei sobre isso, e eu falei que existe uma manobra. Eu entendo uma manobra, eu expliquei lá porque alguma desoneração, isso está sendo falado também nos hospitais particulares. Alguma coisa vai acontecer, eles querem não somente o piso, mas querem outra coisa, é difícil a gente saber disso, né? Então, o voto da Carmen Lúcia foi muito, muito importante para a enfermagem. Até porque ele é uma pessoa de peso. Até porque é uma pessoa de peso no STF. Eu vou colocar a decisão dela, o voto dela, no canal Telegram agora. Aqui, eu vou falar a conclusão dela, para a gente terminar nossa live. Em juízo de cognição sumária, né, de entendimento de cara no processo, ela fala o seguinte, tem para mim, não está evidenciada a configuração do alegado vício de iniciativa. O que é isso? Deveria começar no presidente, começou no Congresso. Isso aí, gente, morreu. Não vai ser inconstitucional isso. Isso vocês podem ter certeza. Esse ponto da parte autoral, que eles falam que deveria começar no presidente da República, morreu. Não vai ser porque todo mundo está indo na mesma linha. Não é inconstitucional, não é inconstitucional. Tá? Pronto. Também não vislumbro a ocorrência de potencial risco de lesão à autonomia administrativa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou
intervenção indevida em sua esfera de competência. Apenas institui o parâmetro remuneratório mínimo, cabendo a cada um dos demais entes da federação definir, no âmbito territorial próprio, a quantidade de ser pago aos seus servidores públicos. Quer dizer que, olha, você não quer pagar o piso, quer pagar mais, não tem problema. Isso aqui é só o mínimo. Não vai intervir em nada na autonomia. E outra fundamentação dela, entendo que a avaliação de riscos e impactos negativos produzida somente pela parte autora não pode prevalecer sobre o estudo realizado pelo Congresso, que foi elaborado em conjunto com os representantes dos setores público e privado, inclusive com órgãos da entidade da sociedade civil organizada. Lembra que o Corém estava lá também? Nesse estudo? Voto da Rosa. 12 páginas. 12 páginas. Gente, eu acho que foi um voto excelente para o Congresso, ou para o piso, para definição isso futuramente. Dá caminhos fortes sobre isso. E, no meu entendimento, mesmo ela sendo presidente, né, ela não tem um poder de decisão, mas ela tem um poder de influência. Em relação a 60 dias do prazo, ele deu um prazo de 60 dias, prolongado, para ser decidido, para ser os entes que foram intimados por ele se manifestarem no processo. Alguns entes a gente já sabe o que vão acontecer, algumas instituições a gente já sabe o que eles vão falar, são contrários a isso. O ministro da Economia vai falar sobre o impacto financeiro, lógico, por isso que precisa ter de onde vem essa verba, vai ter que ter a fonte de custeio rápido. O entendimento do Pacheco de fazer essa reunião logo é caráter eleitoreiro, não se engane sobre isso, tá? É importante que tenha esse entendimento de vocês, tá bom? Se por acaso, durante 60 dias, não tiver uma decisão, logicamente, ele pode automaticamente, né, renovar ou suspender a cautelar dele. Não vai ter decisão logo, tá? Não vai ter decisão logo do plenário, decisão final, né, da DI, tá? Greve no Rio, na minha opinião, apesar da decisão judicial, foi uma greve, uma decisão arbitrária. 10% não é nada. É melhor nem ter. 10% não é nada. Melhor nem ter, tá? Melhor nem ter. Então foi isso. Quem estava no canal do Telegram também essa semana, na segunda-feira, recebeu o link da aula de greve. Então, entre no canal do Telegram. Estou colocando muito conteúdo lá, todos os dias. Não só sobre o piso, tá? Não só sobre o piso. Sobre outras coisas também. Tá? Sobre outras coisas também. Tá bom, galera? Eu vou cortar aqui os comentários. Eu quero pedir um favor para vocês. Vocês printarem aqui a live e me marcar a Nídia Santiago. Marquem a Nídia Santiago, porque isso aqui é um slogan dela, é de um curso que ela tem, Se Enxerga Enfermeira. E ontem, à noite, nasceu o filho da Nídia, o Isaac, cheio de saúde, é um apressadinho, veio mais cedo, mas está cheio de saúde, graças a Deus. Em uma homenagem à Nídia, que traz muito conteúdo diferenciado para a enfermagem, movimentando algo que a gente não aprende na faculdade, que é sobre nossa imagem pessoal, nossa apresentação. Eu queria que vocês, um pedido meu, postassem nos stories. Se não quiserem marcar, nem precisa, mas marquem a Nídia Santiago como uma forma de homenagem a ela. Vocês podem fazer isso? Aqui, ó, é um pedido meu. Tirem print aqui e marquem a Nídia, por favor. Eu vou tirar aqui. Aqui. Printei aqui. Agora, olha que abusada que eu tenho aqui no meu escritório. Aqui.
Ainda botei o colchãozinho para deitar no chão. Ó, colchão no chão para deitar. Não quis não. Foi para cadeira. Não posso fazer a live na cadeira. Então é isso, galera. Entrem lá no canal do Telegram, que depois eu vou colocar aquela decisão. E assim que eu subir essa live lá no Instagram, no YouTube, eu coloco também a live de ontem para o pessoal assistir. Obrigado aí pela participação, galera. Logo de manhã, 100 e poucas pessoas conversando aqui sobre nosso futuro aí e o voto da Rosa Weber, tá? Eu até botei ali a decisão, mas na verdade foi o voto da Rosa Weber. Gente, um abraço, fique com Deus e até mais.